Te dou boas-vindas ao nosso canal. O meu nome é João Balbino. Nesse vídeo, nós veremos que para adorarmos corretamente a Deus, é fundamental que recebamos revelação e que tomemos posse da palavra de Deus. Aceite em seu coração que o justo da sua fé viverá. Fé bíblica é fé no Evangelho. Fé bíblica é fé em somente Cristo. Jesus é o Cristo. Assista ao vídeo até o final e tenha máximo proveito. O tema para nossa reflexão é: a revelação de Deus conduz à correta adoração. Por favor, leiamos Êxodo capítulo 20, versículos de 1 ao 6. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. É por causa do problema do Gênesis 3, pela razão de os seres humanos estarem caídos em pecados, separados de Deus, espiritualmente mortos, insensíveis em relação a Deus, que há idólatras e idolatria no mundo. Idolatria consiste em adorar, valorizar, confiar e dedicar a própria vida a qualquer ente que não seja o Deus Criador. Idolatria é divinizar aquilo ou aquele que não é Deus. Idolatria significa ignorar ao Eterno e Todo-Poderoso e depositar a confiança e as esperanças em relação ao presente e também em relação ao futuro em criaturas e em coisas criadas. Para adorar a Deus corretamente, precisamos receber revelação e, pela fé, tomar posse da palavra do Senhor. É absolutamente essencial que tomemos posse da revelação que Deus dá de si mesmo e que tenhamos bem claro, bem definido em nossas mentes e também em nossos corações que o Eterno e Todo-Poderoso é o Senhor do Universo, o Deus Criador. Ele é o Senhor da nossa vida, é o Rei, é o nosso Deus. O Deus de uma pessoa é o dono da vida dela. O Deus de uma pessoa é o objeto do seu culto, é o ente diante de quem a pessoa dobra os seus joelhos, é o ente perante quem a pessoa dobra a sua vida, pessoalmente se devociona, pessoalmente se dedica. Com a nossa atenção nos versículos que lemos em Êxodo, capítulo 20, vemos que após fazer a sua autoapresentação, o Senhor anunciou aquilo que realizou em favor de seu povo. Deus disse: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo de número 2. A implicação é óbvia. Por meio dessas palavras, Deus, ao tempo em que se deu a conhecer, protestou direitos exclusivos sobre a vida daqueles que foram por ele redimidos. Escravo é a palavra oposta ao verbete Senhor. Para haver Senhor, tem que haver escravo. Senhor é aquele a quem o escravo pertence. Quando Deus disse, eu sou o Senhor, isso significa que Deus estava se apresentando como o dono das pessoas a quem ele estava se dirigindo. Pergunto, qual é a implicação disso?
muito simples. Significa que as pessoas que foram libertadas da vida escrava deveriam responder à graça que as redimiu do cativeiro egípcio, da terra da escravidão, com o reconhecimento dos direitos, com o reconhecimento do poder e da autoridade, com o reconhecimento da divindade do seu libertador. Em outras palavras, os redimidos deveriam responder à graça redentiva com adoração. Portanto, quando Deus disse: "Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão", versículo 2, essas palavras tratam de uma chamada para que o povo se voltasse decididamente para Deus, em entrega total, em dependência absoluta, em confiança completa, para realizar a vontade de Deus. A vontade de Deus, o plano absoluto de Deus é salvar pessoas de todas as nações. Evangelização mundial. A vida como escravos no Egito, tanto no Egito Estado, onde os judeus viveram antes do Êxodo, como no Egito espiritual, aonde se encontra a parcela caída da humanidade, é marcada por opressão, é marcada por exploração, é marcada por humilhações e por indignidades. Tantas pessoas no mundo seguem escravizadas dia após dia, sendo exploradas pelo homem e também exploradas pelo demônio, vivendo de um modo contrário ao que Deus concebeu no princípio. Em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 8, a Bíblia documenta as palavras do Senhor que declarou: "De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel." Acabamos de ouvir o Evangelho. A qual conclusão podemos chegar do que vimos até aqui? Muito simples. O Evangelho muda o dono da nossa vida e também muda a nossa destinação. Observe que a Bíblia prevê punição para o idólatra, um castigo que atinge a sua posteridade, a sua descendência, conforme o versículo 5, até a terceira e quarta geração. A questão que nos confronta é: quem é o dono da nossa vida? A quem ou ao que temos cultuado? Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de servos fiéis, de pessoas que permaneceram fiéis ao Senhor, sem jamais sucumbir à idolatria. Esses são os remanescentes, pessoas que jamais dobraram os seus joelhos diante de falsos deuses. São pessoas como o profeta Daniel. Quando ainda era um homem jovem, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Mesmo vivendo num ambiente hostil e secularizado, Daniel jamais dobrou os seus joelhos diante dos ídolos, jamais rendeu o seu coração ou curvou a sua vida perante falsos deuses. Por toda a sua vida, Daniel manteve o seu culto pessoal a Deus, manteve o seu encontro diário com Deus com hora marcada. Diz Daniel, capítulo 6, versículo 10. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Mesmo estando sob jugo de cativeiro, Daniel foi elevado ao topo da cultura. Ele se tornou uma pessoa de excelência, se tornou uma pessoa muito influente em Babilônia e nos reinos, nos impérios que se sucederam, luz para os gentios. Se tornou um expoente e uma referência para além de sua geração. A fidelidade é recompensada. A fidelidade é uma bênção. No livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia documenta a resolução número 1 que o profeta teve no exílio. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel não se deixou ser conquistado e subjugado por ambições incorretas.
e apetites carnais. Daniel sabia quem era e a quem representava. Ele conhecia o Senhor nosso Deus. Da mesma forma, os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Quando eles se viram diante de uma grave crise, acusados de desobedecerem a um decreto real, os 3 permaneceram firmes, inabaláveis, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 28. Inquiridos pelo rei, que estava furioso, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Daniel capítulo 3, versículo 14, os 3 responderam, Daniel 3, 16 ao 18. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A resposta que Ananias, Misael e Azarias ofereceram deixa claro que eles conheciam a Deus e que a fé deles os conduziu à atitude correta. Os 3 acabaram sendo lançados na fornalha. Entretanto, eles receberam um grande livramento. Eles escaparam incólumes das chamas. Naquele episódio, o rei Nabucodonosor, que testemunhou ter visto um 4º homem na fornalha, fez uma confissão de fé sincera. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, encontramos um relato do episódio de tentação que Jesus experimentou no deserto. Nosso amado Senhor, após ter sido levado pelo diabo a um monte muito alto e ter visto todos os reinos do mundo e o seu esplendor, diante do oferecimento da serpente, tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar, respondeu: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mateus capítulo 4, versículos 8 ao 11. Prostrar-se e adorar a serpente tem mais a ver com viver centrado nas coisas desse mundo, tem mais a ver com viver absolvido pelo materialismo e por ambições carnais do que muitas pessoas têm podido até mesmo considerar. Graças a Deus, há remédio eficaz para o problema da idolatria. O remédio para tudo é o Evangelho. Quanto a você, tome posse da revelação que Deus dá de si mesmo no Evangelho. Aferre-se ao pacto, se devocione e a obra de Deus tomará lugar em sua vida. Conclusão. A verdadeira adoração é a resposta de um coração que reconhece que foi beneficiado pelo Evangelho, que confessa o Evangelho, que confessa que Jesus é o seu dono, o seu redentor e se devociona. Que Deus seja louvado por meio dos nossos lábios, por meio das nossas escolhas e por meio das nossas ações. Com toda humildade, dando toda glória a Deus, eu gostaria de destacar a importância dessa mensagem, a importância desse vídeo. Recomendo que assista a esse vídeo muitas vezes e tome providências ao seu alcance para que outras pessoas também vejam. Agradeço por assistir. Graça abundante.